Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Em relação ao que o Luxemburgo falou de mim na coletiva, só uma coisinha. Eu poderia aqui responder um monte de coisa e ficar eu estou com a verdade, e não sei o que, não sei o que lá. Poderia falar 1000 coisas, só vou falar uma. Eu vou usar uma velha frase do futebol para mostrar quem está com a verdade. Vamos ver que frase é essa. Eu vou usar uma velha frase no futebol para mostrar quem está com a verdade. Sabe qual é a frase? O campo fala. O campo fala. Tá? Aí vocês vão ver quem está com a verdade. O campo fala. Esse time do Corinthians em campo é uma bagunça. É um time que vê o adversário jogar e no final, seja empatando ou seja perdendo, quando está empatando ou perdendo, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, começa a sair para o desespero e jogar a bola na área. Hoje conseguiu um empate. Mas contra o São Paulo não conseguiu. Foi assim, contra o São Paulo, o Corinthians no final não empatou? Desculpa, não buscou um empate? Quase não empatou? Mas jogou para classificar? Não jogou. Hoje jogou para empatar? Não jogou para ganhar e nem para empatar. Então o Corinthians é um time pobre taticamente, porque o Vanderlei abdica dos jogos treinos e eu sei o que eu tô falando, tá? Eu sei o que eu tô falando. E o campo fala. É um time que não tem uma triangulação. O Corinthians teve uma jogada de triangulação, eu sei o que eu tô falando, tá, gente? O Corinthians teve uma jogada de triangulação hoje no jogo contra o Cruzeiro, que foi um lance no primeiro tempo que não deu em nada, entre Biro, o Moscardo, desculpa, Biro não, entre Wesley, Moscardo e Bidu. O Moscardo, do nada, que estava jogando de primeiro volante, saiu para a esquerda, aí o Bidu passou, fez uma triangulação, o Wesley cruzou, mas não tinha e ninguém, o Felipe Augusto não fechou na área. Não sei se vocês lembram. Então, o Corinthians é muito pobre taticamente. Agora, o Vanderlei eu elogiei na questão de gestão. Agora, como treinador, tá devendo muito. Tá devendo muito. Então, o Vanderlei pode falar o que ele quiser, mas o campo responde quem tá com a verdade. O Corinthians é um catado em campo. Jogadores de posição, tudo trocada. O Matias Oso não jogou nada hoje, vocês vão começar a falar que o paraguaio não joga nada. O Paraguai estava na posição errada. O Paraguai estava na posição errada, jogando de volante. Aí não dá. Gente, deixa o like aqui. O Corinthians entra em campo no 4-1-4-1. Vanderlei erra feio na escalação. Mais uma vez. Aliás, errou feio no planejamento, né? Tudo bem que quando ele poupa os titulares dele, a gente perde com alguns, caso do Murilo, não é? E ganha com a ausência do Gil e do Fábio Santos. Mas o planejamento é errado. Se tivesse que poupar, tinha que se poupar contra o Coritiba, não é? Porque aí você teria um Renato Augusto não se arrastando em campo contra o São Paulo, mas um Renato mais inteiro
para o jogo mais decisivo do ano. Isso é uma história, ponto. Não tinha que poupar hoje para o Estudiantes. Tinha que poupar. Aliás, podia até poupar hoje contra o Estudiantes. Mas foi muito estranho não ter poupado contra o Coritiba. Muito estranho, inclusive o Renato Augusto, principalmente, tá? Hoje, no 4-1-4-1, de novo, Moscardo entre as linhas. Vou fazer a linha de 4 aqui. Biro na direita, tá? Biro na direita. Matias Rojas por dentro na direita. O Juliano por dentro na esquerda. O Wesley por fora e na Felipe Augusto, tá? Esse foi o esquema, né, do Corinthians. Deixa eu ver se a minha fonte está chamando em relação a Adson, tá, gente? Esse foi o esquema do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mais de 3 mil corintianos. Deixa o likezão aqui. Primeiro, a distância, o espaçamento, né, de meio campo e ataque foi algo impressionante. Segundo, que ele erra na escalação quando ele põe o Matias Rojas por dentro. O Matias Rojas não vai poder jogar por dentro num 4-1-4-1, é uma função de volante. O Renato ali já me desagradava, o Renato Augusto. Ele tinha que colocar o Matias Rojas por fora, do lado direito. No segundo tempo, ele faz isso. Ele coloca o Mosquito do lado esquerdo, que erra, e põe o Matias Rojas aberto na direita. Só que o Matias Rojas estava morto já no segundo tempo. E aí o Marlon começou a subir com facilidade do time do Cruzeiro. Ele erra na escalação porque o Biro uma partida horrorosa, o Juliano uma partida horrorosa, e o Matias Rojas também não fez uma boa partida. Mas a gente sabe que o Matias Rojas é bom jogador. Contra o São Paulo ele entrou aberto na direita, com gás, e causou perigo. O problema do Corinthians que é o estilo do Vanderlei. É um time que não marca, que não tem pegada, que é um time que o Jussa, o volante do Cruzeiro, ele saía com uma facilidade. O Cruzeiro conseguia sair por dentro, sair pelos lados, tanto que o gol do Cruzeiro é uma vergonha. É em velocidade por dentro. Tamanho é o meio-campo lento que o Vanderlei escolheu. O Vanderlei escolheu um meio-campo lentíssimo. E o Moscardo teve que jogar por todo mundo hoje. Moscardo jogou pelo Juliano, jogou pelo Matias Rojas, jogou pelo Biro, jogou por todos. Não podia ter entrado com esse meio-campo. O Cruzeiro armou todas as jogadas por dentro. E aí, o Corinthians uma saída de bola. O Moscardo tinha que defender e iniciar as jogadas. E fez bem. O Corinthians, no segundo tempo, o Vanderlei mexe errado, não tinha que tirar o Wesley. O Corinthians fez as 5 substituições e terminou o jogo com 10. Vocês sabem por que o Corinthians terminou o jogo com 10, né? Porque o Juliano não estava fazendo nada no jogo. Sabe aquela bola do travessão? A gente tem que observar o jogo. Sabe aquela bola no travessão no final? Tipo, o Cruzeiro poderia ter matado o jogo? Cara, começou com aquela bola, foi um lançamento do Bidu por dentro. Do Bidu não, desculpa. Do Nicão por dentro. Cara, é incrível como o Nicão parou, pensou, o Juliano ficou olhando. O Juliano deixou, porque estava morto em campo, o Nicão dá aquela enfiada de bola e o Corinthians quase toma o segundo gol. Então o Corinthians terminou a partida com 10 em campo por causa do senhor Vanderlei Luxemburgo, tá? O técnico do Corinthians não vai levar o Corinthians a lugar nenhum. Essa é a verdade. O Corinthians empatou o jogo no Bumba Meu Boi. Depois dos 30 minutos, o Vanderlei soltou um pouco mais o time. E aí o Corinthians, a única jogada do Corinthians era bola na área. Eu até reclamei porque deveria ter deixado o Felipe Augusto em campo. Porque começou a dar chuveirinho na área, chuveirinho. O Corinthians não tinha outra jogada, um time extremamente pobre taticamente. Bidu joga na área. Do outro lado, joga na área. Só bola na área. E o Giovani não ganhava nenhuma no alto. Então, pensar comigo, se fosse para terminar o jogo, 15 minutos de bola jogar bola na área, claro que uma hora você pode fazer o gol. Mas por que não deixou o Felipe Augusto, então? E aí o Coringão se beneficia pelo Mosquito, que antecipou, foi mestre, e mais pelo Moscardo, né? Que saiu. Esse menino é um monstro, velho. Esse menino é um monstro. Nós temos que começar a orar pro Duíno não vender ele ainda, tá? O Adson já também tá embarcando, mas aí o Adson tira, né? Enfim, a gente fala que não se importa tanto, mas vai fazer falta, sabe por quê? Porque não vai repor, só vende e não repõe.
Então o Corinthians fez um jogo, tá, gente? Eu não tô aqui para querer acabar com o nosso ânimo, o Samir só reclama, o Samir é pessimista, eu sou realista. Nos alegramos pela jogada do Moscardo, nos alegramos pelo gol do Mosquito, que voltou fazendo gol. Pô, isso é show de bola. Ainda mais o Mosquito, que é um moleque que merece. Agora, o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não jogou nada no primeiro tempo, no segundo, nada. É um catado em campo, é uma bagunça em campo. É um time que realmente falta treino tático, falta trabalho, né? Não digo que o pessoal não trabalha, vai lá para. Não, falta um trabalho mais avançado. Você viu o Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro, qualidade técnica horrorosa, mas é um time mais organizado do que o Corinthians. E por isso empatamos e quase, né, perdemos, porque o Cruzeiro teve chance de matar o jogo e não matou. Agora, incrível que o Vanderlei, ele consegue jogar no 4-1-4-1 os dois tempos. Cara, não tem uma mudança tática, velho. Não tem uma mudança tática no Corinthians. É incrível como o Corinthians, o Vanderlei, consegue meter um 4-1-4-1 e depois um 4-1-4-1 de novo no segundo tempo. Não muda nada. Ele só. Enfim. Não, o absurdo já foi voltar para o segundo tempo. Sem o Corinthians ter mexido, né? Porque no intervalo ele tinha que ter feito alterações. Foi incrível isso. O Vanderlei volta para o segundo tempo com o mesmo time. Eu não acreditei ali. Depois eu não acredito que ele tira o Wesley, que era o único jogador do Corinthians que estava causando perigo. Tudo bem, ele vai falar que o Wesley não estava recompondo. Mas, e o Juliano, inútil em campo? Enfim, o Corinthians hoje faz mais uma péssima partida. Esse empate vai nos iludir, como os 11 jogos nos iludiram, tá? Mas a gente precisa pontuar. Como corintianos, estamos felizes pelo gol do Mosquito e por esse ponto conquistado, porque precisamos pontuar. Agora, como desempenho, temos que ser realistas. O Corinthians não jogou bulhufas. O Corinthians não jogou nada. E pegou um adversário que não é lá essas coisas. E mesmo assim, conseguiu ser envolvido pelo Cruzeiro no jogo, tá? E o Vanderlei pode falar o que ele quiser. O Corinthians deu a bola para o Cruzeiro, se defendeu e ficou esperando o Cruzeiro, igual esperou o São Paulo. A sorte que o Cruzeiro não tem a mesma qualidade que o São Paulo tem. E aí o Cruzeiro acertou a trave, o Cássio teve que salvar, enfim. E por isso o Corinthians não saiu com uma derrota lá, não tomou o segundo gol antes do empate. Então o Corinthians, mais uma vez, tá? Mais uma vez, o Coringão com um má desempenho, tá? Um má desempenho na partida. Uma partida, novamente, taticamente muito pobre, tá? O Vanderlei faltou pegada no meio campo. Para mim, ele tinha que ter entrado com o Moscardo e colocar mais um volante para ajudá-lo ali, seja o Juan Oliveira e o Fausto. Ele poderia ter começado o jogo com o Moscardo entre as linhas, o Juan Oliveira e o Fausto Vera por dentro, o Matias Rojas na direita aberto, que ia render na direita, e o Wesley na esquerda. Mas não, ele faz tudo errado. Ele põe o Biro sem chance, hein? Eu não sei por que o Vanderlei gosta tanto do Biro e não gosta do Wesley. Impressionante como esse menino foi mal no jogo, tá? E vamos falar de coisa boa também. Veríssimo, estreia monstro, tá? Estreia monstro, posicionamento. Um cara que tanto tempo sem jogar, o Veríssimo fez 5 jogos esse ano. E se somar em minutagem, dá um jogo só. Dá 102 minutos, um jogo só, o Veríssimo, se for em minutagem. E faz uma partida dessa maravilhosa. Cruzamentos no alto, ganhou, eu lembro de 2 que ele ganhou, que foi incrível, foi na entrada da pequena área, tá? Saída boa de bola, inteligente, impulsão incrível, posicionamento, nós vamos ganhar muito com o Veríssimo. Pena que eu temo que o Vanderlei vai ainda manter o Gil com o Murilo como a zaga titular, e aí contra os Estudiantes a gente corre riscos, mas o Veríssimo, eu sempre falei para vocês, é muito bom jogador, foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar nos últimos anos, mas agora vamos ver o que o Vanderlei vai fazer, tá? Nos próximos jogos aí do Corinthians.